Então, abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Gênesis 12, do 1 ao 8. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Quem está olhando para o telão diz aleluia. Interessante. Deixa eu ver se a versão está igual aqui. Vamos lá. Não está, então eu vou ler no telão. A Bíblia fala assim: então o Senhor disse a Abrão, repete comigo, Abrão. Então o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos. Quantos anos? 75 anos. Quando saiu de Harã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. E dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Você pode dizer um glória a Deus? Hoje eu quero falar sobre algo que muitas vezes nós nos esquecemos de falar. Nós estamos tão focados em falar sobre o que precisamos fazer, qual a nossa parte na história, e isso é tão importante quanto, até porque todos nós vivemos pela fé, e é impossível você viver pela fé sem ter uma atitude correspondente ao que você crê. Então, ter atitude, viver, ter postura, viver na ação do que Deus está me mandando fazer é essencial para vivermos qualquer promessa. A questão é que se nós não entendermos o lado de Deus da história, nós não vamos conseguir, porque na força do nosso braço vai ser impossível. Por isso precisamos entender aquilo que é a minha parte da história, mas nós também precisamos entender qual foi a parte de Deus da história. E a parte de Deus foi declarar sobre você, foi declarar sobre mim, foi declarar sobre a tua casa, foi declarar sobre tudo que é teu, que nós somos abençoados. Repete comigo: eu sou abençoado. Não, fala mais forte: eu sou abençoado. Eu sei que muitos dizem que você é um problema, eu sei que muitos dizem que você não presta, eu sei que muitos dizem que não há solução para a tua vida, eu sei que muitos dizem que você é uma maldição, eu sei que muitos dizem que você foi um erro. Eu não me importo com o que falaram sobre você. A única coisa que eu vim aqui para te dizer hoje é que Deus diz que você é abençoado. E ponto final. Você pode dizer assim: eu sou abençoado. Não desse jeito, com mais ânimo, com mais coragem, como alguém que entende isso, fala assim: eu sou abençoado. Porque essa é a garantia do que Deus está falando. É interessante que a nossa história começa nesse texto.
Porque é nesse texto que Deus estende a bênção de Abraão às nossas vidas. E uma das coisas que nós precisamos entender nessa conversa de Deus com Abrão, e eu quis frisar isso porque Deus está conversando com Abrão. Abraão, o pai da fé, ele se torna na caminhada. Todos nós tratamos Abraão como o grande pai da fé e às vezes entendemos que Abraão sempre viveu debaixo dessa realidade de fé. Mas antes de Abraão ser Abraão, ele era Abrão. Ou seja, o pai da fé nem sempre teve fé. O pai da fé nem sempre teve pisadas de fé e nem sempre viveu debaixo do governo de Deus. O Abrão, que eu falei, que o texto cita, é uma pessoa que talvez muitos se identifiquem. Ele vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus. Ele tinha como característica familiar ser uma família idólatra. Abrão era idólatra. Abrão, ele adorava e servia a outros deuses. Abrão não era aquela pessoa que vivia debaixo do altar, que vivia debaixo da graça de Deus e que Deus chegou para dar direções, como, por exemplo, Jonas, que já era um profeta, que já ouvia a Deus e Deus falou, vai a Nínive. Não, Abrão, ele era um idólatra, ele vivia como no meio dos caldeus, ele era provavelmente um caldeu naquela época. E quando nós olhamos para a vida de Abrão, Abrão foi um homem que Deus escolheu não porque era bom, não porque tinha capacidade, não porque adorava ao Senhor, porque era íntegro e reto. Se você olhar a Bíblia, depois que Abel morre, Deus levanta Sete. E a Bíblia fala que quando Deus traz Sete, dá vida a Sete, e Sete agora volta a adorar o Senhor, é porque Sete era um homem de Deus. Logo depois, Deus procura no meio da terra um homem justo, um homem íntegro, e encontra Noé. Daí para frente, você nunca mais vai ver Deus encontrando alguém íntegro e reto. Você só vai ver Deus encontrando as tranqueiras, igual você e eu, aleluia. E aí Deus olha assim e fala, rapaz, não tem um que preste, então deixa eu escolher aqui. Um que está pelo menos disposto. E a Bíblia fala que Deus está procurando pela terra alguém que ele poderia usar. E em Ur dos Caldeus, ele encontrou um cara que tinha potencial. Repete comigo, potencial. Ele não estava pronto. Ele não estava habilitado. Ele não tinha relacionamento com Deus. Abrão era um idólatra. Adorava outros deuses, como Josué diz. Então, quando eu olho para a vida de Abrão, eu consigo entender que Deus não abençoa pessoas que merecem. Não, acho que você não entendeu. Meu Deus do céu. Eu acho que só eu estou entendendo o que eu estou pregando hoje. Deus não abençoa pessoas que merecem. Deus escolhe quem Ele quer abençoar. Você não é abençoado porque é bom. Você não é abençoado porque é a maior referência. Você não é abençoado porque é um poço de santidade ou porque é quase um anjo. Não, você é abençoado porque Deus te escolheu e decidiu te abençoar e ponto final. Então fala assim comigo, eu sou abençoado. Nós somos abençoados. E é isso, Deus está falando com esse homem, com esse Abrão. Eu te abençoarei. Deus está falando com esse Abrão. Quem te abençoar, eu abençoo. Mas quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo. Olha só como que Deus tem um nível de conversa nesse tipo com alguém que não serve a Ele. Com alguém que não o adora, com alguém que não se relaciona com Ele. Mas Deus estava apostando todas as fichas, que a partir dessa conversa, o Abrão estaria preparado para entrar numa rota de transformação. E nessa rota de transformação, ele se tornaria um Abraão, um homem que era um amigo de Deus. E não só amigo de Deus, um pai da fé. Não só o pai da fé, mas o homem que determinou a bênção que nos alcançou e nos atinge hoje aqui, na Igreja Recomeçar, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então nós precisamos entender isso, porque ele está deixando claro que o que vai sair dele vai abençoar toda a terra. Aleluia. Então nós precisamos entender que a fonte de Deus, ela é inesgotável. Deus, ele não tem uma bênção para você. Deus, ele é bênção para você.
E no reino de Deus, tudo é vivido por debaixo de influência. Se eu sou filho de Deus, naturalmente eu vivo a essência daquilo que Deus é. Logo, se eu estou próximo a Deus e Deus é bom, eu também sou bom. Se Deus é misericordioso e eu sou filho de Deus, então eu também sou misericordioso. Se Deus é generoso e eu sou filho de Deus, então eu também sou generoso. Mas se Deus é abençoado, se Deus é uma bênção, então nós também somos abençoados, nós também somos bênção, porque nós não podemos ser distantes daquilo que Deus é, porque nós estamos nele, vivemos nele, nos movemos nele. Então essa realidade precisa estar clara para você e para mim. Perceba que quando Deus diz para Abraão que ele seria abençoado, que famílias da terra seriam abençoadas por aquilo que estava sendo colocado nele, Abraão estava em Ur dos Caldeus, Abraão estava vivendo o luto do seu irmão que morreu, Abraão estava vivendo coisas difíceis ao seu redor, Abraão estava recuperando-se do dilúvio que aconteceu, até porque, se você não sabe, Abraão foi contemporâneo de Noé. Não se sabe ao certo se Abrão estava logo pós-dilúvio, ou alguns teólogos dizem que algumas pessoas, mesmo vivendo o dilúvio, sobreviveram. Não importa, mas uma coisa é certa, isso você aprende no seminário teológico, que eu não tenho tempo de te ensinar, mas você vai entender que Abrão, ele era contemporâneo, provavelmente 50 anos iniciais da vida de Abrão foram 50 anos finais da vida de Noé. Então ele viveu e viu Babel ser construída. Ele viveu e viu pessoas procurando deuses para si. Por isso agora ele também adorava a um Deus que ele não conhecia. Mas Deus está olhando para esse Abrão e dizendo: esqueça o teu cenário, olha o que eu vou falar. Esqueça o cenário atual, esqueça o trauma do que passou. Eu quero que você olhe para tudo ao teu redor, uma família, uns parentes, a casa do teu pai, a cidade que você mora, o contexto de idolatria, o contexto dos traumas. Eu preciso que você saia de todo esse contexto, porque o que eu farei com você, Abraão, será algo novo, e tudo que eu faço que é novo, não vai caber nada que é velho. Então esteja disposto, porque eu não estou olhando o teu cenário, Abraão, para dizer que tu é abençoado. Eu estou declarando, porque a minha declaração vai te arrancar do teu cenário atual e você vai viver a bênção que eu tenho para você. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Então Deus está sendo claro, não é o cenário que determina se eu sou abençoado, não é o que eu estou vivendo que vai determinar se eu sou abençoado, não é nada do que está ao meu redor, a idolatria, os familiares, os amigos, nada disso vai determinar se eu sou abençoado. A única coisa que vai determinar a bênção de Deus sobre a minha vida é o decreto do céu sobre mim. E se Deus disse que eu sou abençoado, o inferno pode dizer que não, as pessoas podem dizer que não, as circunstâncias podem dizer que não, mas eu sei quem eu sou, porque eu sei em quem eu tenho crido. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então fala mais uma vez: eu sou abençoado. Aleluia. É por isso que nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Por exemplo, Jesus, ele contava parábolas para poder explicar realidades do reino. Eu vou tentar te contar uma história para você entender mais um pouco. O momento em que Deus fala com Abraão, ou com Abrão, é um momento muito específico, em que ao redor dele tinha nada de bênção. Só que agora, Abrão começa a se comportar como alguém que já é abençoado. O cenário dizia que não, mas o comportamento dele dizia que sim. Eu não sei você, esses dias eu viajei para São Paulo. Eu fui pregar numa conferência lá. E eu liguei para o pastor, que era amigo meu, que é amigo meu. E perguntei: mano, como que tá o tempo aí? Tá frio? Tá calor? E aí ele falou: cara, deu uma frente fria aqui, o negócio tá
gemendo aqui de frio. Eu falei, então tá bom. Aí lá vai eu para o aeroporto do Rio de Janeiro, um calorzaço. De blusa de frio, de moletom, de calça, de moletom. E todo mundo olhando assim para mim. Gente, cara doido. O menino que foi lá me buscar falou, ai pastor, que calor que é esse? Eu falei, uai, eu não estou me vestindo para o calor do Rio de Janeiro. Eu estou me vestindo para o destino que eu estou indo. Eu não estou vestido para o calor, para o meu momento, para o que eu estou vivendo agora. Eu já estou pronto para o meu destino. Porque é lá que eu não posso passar vergonha. É lá que eu não posso passar aperto. É lá que eu não posso estar não preparado. Então o que eu fiz? Eu fiz papel de ridículo para uns 10. Mas para quando chegar no meu destino, todo mundo reconhecer que eu estava lá do jeito certo. Porque quando Deus nos fala algumas coisas, nós precisamos entender isso. A fala de Deus vai contra a lógica do meu momento. E se eu tento me vestir para o agora, eu não estarei pronto para o destino. Quem aqui nunca foi para o cinema e levou um casacão no verão do Rio de Janeiro? Quem nunca foi para um cinema e levou uma cobertinha? E o verão, 40 graus no Rio de Janeiro, sem em Bangu. Aleluia. E aí você vai para o cinema com roupa de frio, e aí o povo olha para você e fala assim, uai, cara, você está maluco? Que roupa que é essa? Não, eu não estou vestido para o caminho, estou vestido para o destino. Qual que foi a palavra que Deus me deu? Então eu preciso estar preparado para o dia da palavra. Mas pastor, as pessoas vão te ridicularizar. Não importa, quem tem a palavra sou eu. Eu prefiro que alguns me chamem de bobo no caminho, mas quando eu chegar lá eu esteja pronto para o destino, do que ficar bonito para todo mundo ao meu redor e não estar preparado para o destino. O que Deus está falando com Abrão é, eu preciso que você rompa o limite de onde você está, mas entenda, ainda que você não se enxergue como, você já é abençoado, porque eu declarei. Então eu me comporto e eu vou me vestir de acordo com aquilo que Deus está dizendo. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 3, a Bíblia vai dizer assim, ó, bendito seja o Deus e Pai, bota aqui na tela, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, não é que vai nos abençoar, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você pode dizer assim, eu sou abençoado? Eu não estou falando do que vai acontecer, eu estou dizendo do que a Bíblia já declara que é uma verdade para você. E eu quero que você diga mais uma vez, eu sou abençoado, fala aí. Você tem que aprender a falar mais sobre o que Deus diz sobre você. Nós precisamos falar mais sobre isso. Nós precisamos falar isso mais vezes. Porque o inimigo não cansa de dizer que você é inadequado. O inimigo não cansa de dizer que você não é bom o suficiente. O inimigo não cansa de dizer que você não é digno. O inimigo não cansa de dizer que você é amaldiçoado. O inimigo não cansa de dizer que você não tem condições de viver essa promessa que ele te prometeu. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não importa o que o inimigo está dizendo, fica com o que Deus está falando. E por mais que tudo diga que não, eu tenho uma declaração para a tua vida hoje. Levanta a tua mão que eu vou fazer. Você é abençoado e ponto final. Aleluia. Nós somos abençoados. Pastor, que pregação poderosa. Não, irmão, existem momentos que o ego do pregador tem que ficar em casa. E eu preciso vir aqui para te falar o que Deus precisa que você entenda. No momento que estamos vivendo de guerras, de conflitos, de problemas, de dificuldades, de desafios, nós precisamos nos lembrar que nós somos no meio dessa história. Porque tem muita gente pegando armas, achando que é na força do braço. E Deus está dizendo, não, não é na força do teu braço, é na minha força, na minha autoridade, porque você só vai vencer, porque eu já te fiz abençoado, ponto final. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Deus sabe o que Ele faz, Deus sabe os caminhos que Ele escolhe. Quem está aqui comigo diz amém. E nós precisamos entender isso. Deus fala com Abrão, sai,
deixa parente, deixa a cidade e deixa a casa do teu pai. Olha que interessante. Para cada coisa que Deus pede para Abraão, Deus restitui de uma forma sobrenatural. Deixa a casa do teu pai. Ele foi transformado no pai de muitas nações. Deixa a sua terra. Dele nasceu uma nação. Deixa os parentes. Ele se tornou o pai da fé de toda a humanidade. Hoje nós somos parentes de Abraão aqui no Rio de Janeiro. Aleluia. Pela fé. Para tudo que Deus manda você deixar, Deus tem algo infinitamente maior para te entregar. E o deixar é um deixar específico. Deus queria fazer com Abraão algo novo. Repete comigo, algo novo. Então Deus não está dizendo abandona a tua família e deixa todo mundo aí para a morte. Não. O que Deus está falando é, tem que ter uma separação. Porque o que eu vou construir com você não cabe as manias que a tua família tem. Não cabe os padrões que a tua família tem. Não cabe os vícios que tua família tem. Não cabem as formas de educar que sua família tem. Abraão, eu quero fazer algo novo. Então vem para cá, para um lugar neutro, que eu vou te ensinar. Porque eu não quero que você seja pai baseado na estrutura da tua família. Eu quero que você seja pai baseado em quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Deus não está desprezando a família. Deus só está querendo fazer algo. Aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala, você está entendendo? Então Deus está sendo muito específico. Quando Deus fala assim, ó, deixa o teu pai, é porque na época o pai não era só um conselheiro. O pai era quem determinava. Os filhos se tornavam o que o pai dizia. Se o pai falasse vai ser carpinteiro, vai ter que ser carpinteiro. Se o pai dissesse vai ser isso, vai ter que ser, porque a voz do pai era a voz de comando para a família. E quando Deus está falando, sai da casa do teu pai, Deus está dizendo assim, ó, respeito a autoridade do teu pai, mas você não vai ser o que ele diz, você vai ser o que eu quero que você seja. Lembra de João Batista? Eu não sou o que dizem sobre mim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Deus não está mandando Abrão desrespeitar o seu pai. O que Deus está dizendo é, o que eu tenho para você está além do que o teu pai espera de você. Eu farei de você alguém muito maior. Aleluia. E a cidade? É simples, irmão. Nós somos o resultado da sociedade que vivemos. Esses dias eu viajei e fui dirigir. Aqui, não precisa ir muito longe não. Aqui na Serra, em Curitiba eu fui dirigir. Irmão, a mulher botou o pé no sinal, eu quase passei por cima da mulher. O povo aqui falou, rapaz, aqui não tem essa não, que o povo tem que parar. Falei, mas não tem sinal, não importa. A cultura daqui é de respeitar o povo. Eu falei, não, mas eu moro no Rio de Janeiro. Respeitar o povo significa perder a aliança, perder isso, perder aquilo outro. Entendeu? Então assim, cada cidade traz consigo a sua cultura. Primeira vez que eu dirigi nos Estados Unidos, me deram uma aula de parar, contar até 3, de não sei das quantas, e papapá. Eu falei assim, mas para que isso tudo? Eu falei aqui, porque todo mundo aqui se respeita. Eu falei, igualzinho lá. A mesma coisa. Por quê? Cada cidade carrega consigo a sua cultura. Aqui todo mundo tem que andar ligado no céu. Aqui, se você respeita o sinal, o povo te xinga. Você já viu isso? Você para no vermelho, o povo te xinga. Mas gente, tá errado, não pode passar, o povo tá lá. Uma confusão danada. Mas aí por que eu estou falando isso? Porque quando Deus fala, sai de Ur, é que o contexto de Ur era um contexto de idolatria, de adorar a outros deuses. E Deus precisava criar uma nação a partir de quem Deus era, não a partir de Ur. Então Deus está provocando Abrão
a viver algo novo. Mas por que Deus está provocando Abrão a viver algo novo? Porque Deus já estava declarando sobre Abrão bênção. Porque ninguém consegue viver o novo se Deus não te abençoar para o novo. Se Deus não estiver contigo na história. Então toda vez que Deus olha para você e fala, vai, pode ter uma garantia, pode ir, porque Ele vai estar com você, a bênção dEle vai estar com você, é garantido. Abraão não sabia para onde estava indo, mas sabia que iria com ele pelo caminho. Abraão tinha convicção de que ele estava debaixo da bênção do Senhor, glória. É por isso que nós precisamos entender claramente o que Deus está nos ensinando aqui nessa manhã. Deus está pedindo para Abraão ir. Eu sei, Abraão cometeu um erro na história, cometeu. Quem aqui nunca cometeu? Não olha para o lado, não, olha para frente, dá uma risadinha para essa parte não ficar constrangedora. Quem que nunca errou? Deus falou assim, ó, sai, deixa a tua parentela. Mas você leu comigo que Ló foi com ele. O texto começa dizendo, e Ló foi com ele. Aí eu falei assim, opa, então não foi Abraão que levou, Ló que se meteu na história. Só que logo depois a Bíblia fala, e Abraão levou consigo Ló. Ou seja, não teve para onde correr, ele levou. Mas Deus não mandou deixar os parentes, mas aí entra a mania que nós temos de querer ser melhor do que Deus. Porque se Deus mandou deixar Ló, quem é Ló no contexto? Sobrinho de Abrão. O pai dele morreu, que era irmão de Abrão. E o avô que assumiu a tutela também morreu. Então o menino ficou lá, sozinho. E Abrão se sentiu o quê? Na obrigação de falar, deixa eu cuidar desse menino porque ele está só. Como se Abraão fosse melhor do que Deus. Porque quando Deus mandou deixar, Deus sabia que o melhor caminho para o menino era não ir com Abrão. Porque lá na frente da história deu confusão. E toda vez que eu decido levar comigo quem Deus mandou deixar, vai dar o quê? Não fala mais bonitinho. Vai dar o quê? Confusão. Porque é muito melhor obedecer do que sacrificar. Ninguém aqui é melhor do que Deus. Quando Deus te dá uma direção, Deus não quer o mal do outro e o bem para você. Deus está dando o bem para você e o bem para o outro. Ló seria tão abençoado quanto Abrão, independente para onde eles fossem, porque a bênção não estava com quem Ló estava, a bênção não estava para onde Ló estava indo, a bênção estava tanto com Ló quanto com Abraão. Mas aí Abraão acha que ele é melhor do que Deus e carrega com ele quem não tem que levar. Problema garantido. O que Deus está deixando claro aqui é, se o novo é para você e Deus disse que não é para levar ninguém, então vive e deixa os outros aonde Deus mandou ficar. Porque não adianta você tentar levar com você quem não tem que estar com você nessa estação. Vai dar problema. Vai dar confusão. É a Bíblia que está falando, gente. Acorda. O mundo espiritual não é mais um joguinho de regras que eu faço bem feito para receber. Isso você faz no mundo, onde você se vende, onde você se corrompe, onde você abre mão de princípio para ter o que você quer. Aqui não, aqui nós obedecemos e o céu se abre. E o céu faz quando ele quer, na hora que ele quer, porque nós somos abençoados e ponto final. Então cuidado, quem está aqui comigo diga glória a Deus. Cuidado. Abrão infelizmente sofreu as consequências de levar Ló. E chegou lá na frente e teve que escolher para onde ia. Porque Ló cresceu, Abrão cresceu, os dois não coubem mais no mesmo espaço, a terra não suportava. E por causa de uma briga entre os pastores de um e os pastores do outro, por causa de outra briga de um com o outro, então Abrão falou assim, meu filho, escolhe para onde você quer ir. Ló levanta os olhos e olha a campina verde da região de Sodoma e Gomorra e fala assim, não, eu quero ir para lá. E Abraão olha para o outro lado, deserto, tudo seco. E Abraão fala assim, eu vou para o deserto. E tu pode ir para as campinas, está tudo certo. Por que Abraão decidiu ir para o deserto? Porque Abraão entendeu que não é o lugar. Abraão entendeu que não era o lugar verde ou deserto que determinaria o que Deus decretou sobre ele.
Ele sabia que a bênção estava com ele, não no lugar. A bênção não está em paredes, irmão. A bênção não está em estrutura. A bênção não está em painel de LED. A bênção não está em luz. A bênção não está em... Não. A bênção não está nesse púlpito. Isso aqui é feito de ferro. A gente que construiu isso aqui, feito com a madeira pesada, danada, que minhas costas doem até hoje por causa dela. Mas uma coisa é certa, a bênção não está em estruturas. A bênção está em você. Se você for no fogo, a bênção não vai te deixar ser queimado. Se você for nas águas, você é abençoado, não vai se afogar, porque você tem a palavra de Deus, você tem a bênção de Deus. Não importa, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você é abençoado. Se você estiver no lugar verde, você é abençoado. Mas se você estiver no deserto, Deus fará florescer no deserto, porque não é o lugar, é quem você é o que você carrega. Quem é abençoado aqui, diga glória a Deus. Se te botarem no inferno, o inferno treme porque você é abençoado. Só queria 2 crentes para entender o que eu estou pregando hoje. Aleluia. Então entenda algo. Só faz o que Deus te mandou fazer. E esteja debaixo da poderosa mão de Deus. Para que no tempo certo Deus te exalte. Você não precisa ser exaltado. Deus vai te exaltar. E qualquer pessoa que tentar se levantar contra você, você leu. Fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo. É por isso que eu acho que nós precisamos entender o que é ser abençoado. Porque eu acho que a geração de hoje entendeu que ser abençoado é ter dinheiro. Louvor, pode vir para cá, por favor. As pessoas acham que ser abençoado é ter dinheiro. Não, irmão, não confunda as coisas. Se você hoje tem milhões na sua conta, você é abençoado. Quem está aqui comigo diz amém? Vou falar de novo. Se você hoje tem milhões na sua conta, você é abençoado. Se você tiver alguns 1000 lá, você também é abençoado. Pastor, e se eu tiver só 100? Você também é abençoado. Pastor, pergunta. Zerou, aleluia. Não tem nada lá. Eu também sou abençoado, sim. Você é abençoado. Porque não é o teu cenário que determina a bênção que Deus liberou sobre a tua vida. A conta zerada pode ser Deus te ensinando. O pouquinho de hoje pode ser Deus te ensinando a estar no milhão de amanhã. Não importa. A prosperidade não tem a ver com quanto de dígito que você tem na sua conta, te mostrando que você tem muito ou pouco. Prosperidade é você ter o suficiente para você ainda sobrar para abençoar pessoas. Isso é ser próspero. É não ter falta de nada. Meu Deus. As pessoas estão confundindo riqueza com bênção. Não. Se nós confundirmos dessa forma, então o mundo está perdido. Porque se eu achar que abençoado é quem tem dinheiro, eu vou entender então que cafetão é abençoado. Eu vou entender que ladrão é abençoado. Eu vou entender que traficantes de drogas também são abençoados. Eu vou entender que pessoas que traficam órgãos, crianças, também são abençoados. Se o fato de ter dinheiro é ter bênção, então todo mundo que é corrupto, que estava usando a fé das pessoas, são abençoados. Então não. O fato de você ter dinheiro não significa que você seja abençoado. Então cuidado para você não confundir as coisas. Cuidado para você não murmurar com Deus porque você não tem, achando que ter é sinal de bênção. Cuidado para nós não sermos ingratos com o que Deus está fazendo. Talvez seja o nosso processo. Talvez seja Deus nos ensinando. Porque se Deus jogar hoje na tua mão, vai igual um vendaval. Tem até um louvor que diz isso, que dinheiro na mão é vendaval, não tem? Que cantar. Então para. Você é abençoado por outros motivos. Você é abençoado e Deus vai abençoar as obras de suas mãos? Sim. Deus vai te fazer prosperar? Sim. Se você trabalhar corretamente, se dedicar na tua empresa, você vai poder ficar rico? Sim. Você pode ficar milionário? Sim. Bilionário? Sim. Trilionário? Sim. Não importa, desde que você faça tudo debaixo da bênção de Deus.
Então, pastor, o que é ser abençoado? Então eu vou te falar, você é abençoado porque o inferno pode se levantar, mas não pode te amaldiçoar. Você é abençoado porque todos os dias você consegue levantar, olhar para o céu e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu venci mais um dia e vou vencer com o Senhor mais um. Você é abençoado porque ainda que você passe por desertos, você continue de pé. Os ataques vêm de todos os lados e você continua de pé. Muitas pessoas já teriam desistido, muitas pessoas já teriam se matado, muitas pessoas já teriam perdido, jogado tudo para o ar, mas você continua de pé. Sabe por quê? Porque você é abençoado. Você não permite que o que está acontecendo à tua volta determine o que você vai viver. Você não permite que as suas dores, os seus traumas determinem a tua vida. Você não permite que as pessoas que te fizeram mal determinem o futuro da sua vida. Nada disso tem valor. Mas você sabe que no domingo de manhã, quando o pastor abre a Bíblia e você ouve a palavra de Deus, o teu coração queima, a tua vida se acende de novo. Por quê? Porque você sabe que o valor da tua vida não está no que você constrói, mas está em quem você é. Por isso é que eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que muito em breve o meu Senhor, Ele vai se levantar sobre a terra, e todo caos vai acabar, toda tempestade vai acabar, porque nós somos abençoados. Aleluia. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Salmos capítulo de número 1, a Bíblia vai falar assim, bota aqui na tela, Salmos capítulo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Ele, o justo, você, o abençoado, fala assim comigo, o texto está falando de mim. Fala assim, está falando sobre mim. A Bíblia fala assim, você é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que você faz vai o quê? Prosperar, aleluia. Aplaude aí, vai. Tudo que você fizer vai prosperar, aleluia. Você vai frutificar porque você é abençoado. Porque Ele sabe que você não anda no caminho que todo mundo anda. Você não faz o que todo mundo faz. Você só faz o que Deus te manda fazer. Você só é obediente. Aleluia. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, versículo 14. A Bíblia vai dizer assim, Gálatas capítulo 3, versículos, vamos lá, aleluia, 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Agora recebe isso aqui, isso para que em Cristo Jesus, fale comigo, em Cristo, a bênção de Abraão chegasse também aos irmãos da Recomeçar, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. A bênção que Deus determinou sobre Abraão, ela hoje repousa sobre você. Não, acho que você não entendeu. Eu vou falar de novo. A bênção que repousa, que caiu e estava sobre Abraão, ela hoje também está sobre a tua vida. Quem crê comigo, digam glória a Deus. Então entende uma coisa, se você é abençoado, pessoas não podem te parar, caluniadores não podem te parar, mentirosos não podem te parar, invejosos não podem te parar, o inferno não pode te parar, os demônios não podem te parar, nada pode te parar, porque você é abençoado. Você é abençoado. Mas pastor, estão me abandonando, estão me deixando para trás, estão me deixando. Não importa, a bênção que está com você vai fazer você frutificar aonde você esteja, com quem você estiver, porque a bênção está em você. Se você crê, diga glória a Deus. Se você crê, diga glória a Deus. Então eu vou terminar minha mensagem. Porque todas as bênçãos que estavam sobre Abraão estão sobre você. O texto disse, todas as bênçãos, aleluia. Todas as bênçãos que estavam sobre Abraão estão sobre você.
E eu quero liberar profeticamente cada uma delas sobre você hoje. Quem receber aí, quem quiser receber, recebe. Quem quiser ficar aí se lamentando, quem quiser ficar aí choramingando, quem quiser viver aí esse inferno a vida toda, o problema é teu. Eu vim aqui hoje para mudar a tua história através dessa palavra. Eu vim aqui hoje para te dizer que nada nem ninguém vai ter o poder de parar você. Você é abençoado, irmão. Olha o que Davi falou para Golias. Quem esse endemoniado acha que ele é para poder se levantar contra alguém que serve ao servo do Senhor? Aleluia! Não dá para comparar. A Bíblia fala: Abraão, eu vou te abençoar. Sai da tua terra, porque eu te levarei para uma terra nova. Eu tenho uma terra para você. Eu tenho um lugar para você. As portas podem parecer fechadas. As pessoas podem estar tentando te parar. Mas eu vou te entregar a terra que eu te prometi. Eu tenho um lugar preparado para você. E nada e nem ninguém vai te impedir de chegar lá. O que Deus disse que é teu, ninguém vai tomar. O destino que Deus falou que é seu, ninguém vai te arrancar de lá. Pode parecer que hoje as coisas não estão acontecendo, mas Deus manda te dizer: não importa o que está acontecendo hoje, você vai chegar lá. Você vai entrar na terra que eu te prometi. Você vai entrar no novo lugar que eu falei que você viveria. Um novo ministério, uma nova chamada, um novo propósito, não importa, mas Deus está dizendo para você: você entrará nessa terra que eu te prometi. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Você não vai construir casas, porque tem pessoas que já estão construindo a casa para você. Aí você vai entrar nessa casa em breve e vai dizer assim: mas espera aí, essa casa está sendo construída ou foi construída como se eu estivesse escrevendo a planta, porque eles não sabem, mas já tem gente construindo algo que vai ser teu ali na frente. Então fica tranquilo, Deus não perde o controle de nada. Pode parecer que agora é tudo loucura, mas amanhã, quando você entrar na terra, você vai ver que o teu Deus continua sendo Deus sobre a tua vida. Segundo, eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Você está achando que você é pequeno, né? Você está achando que você é um nada, né? Você está achando que você não pode. Não, eu sou pequeno demais. Eu sou menor. Eu moro na comunidade. Eu não tenho poder, eu não tenho dinheiro. Ei, está se sentindo pequeno demais, né? Deus não faz nada pequeno na vida de ninguém. Quando Deus pegou aquela viúva e pediu para que ela pegasse vasilhas, Ele fala: pega muitas, não poucas, porque eu não sou Deus de pouco, eu sou Deus de muito. Quando Deus manda aqueles homens cavarem covas, Ele fala: cavem muitas, não poucas, porque quando a água vier, eu vou mandar abundância. Eu não sou Deus de pouco, eu não sou Deus de conta-gota. Quando eu faço, eu rasgo os céus e faço algo sobrenatural. Então Deus está dizendo: eu vou fazer algo grande na sua vida. Não será pequeno, vai ser grande, vai ser extraordinário. Você vai ver o meu poder agir na tua vida. O teu ministério vai ser grande. Aquilo que você vai fazer vai ser grande. A tua empresa vai ser grande. Os teus sonhos crescerão. Deus vai te fazer ser grande. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. 3. Eu te abençoarei. Eu prometo, eu juro que vou te abençoar. Meu irmão, existe uma promessa do céu para a tua vida. Sabe qual que é a promessa? Eu juro que vou te abençoar. Isso aqui, meu Deus, isso aqui não é uma possibilidade. Um Deus que não mente, um Deus que promete e cumpre, está dizendo: eu juro que vou te abençoar. E lembra que ele está falando com Abrão. Abrão ainda não tinha sido transformado. Eu não sei qual é a realidade que você está vivendo hoje. Talvez você pode estar doente agora. Talvez você pode se sentir sozinho agora, solitário. Mas Deus está dizendo: eu juro que vou te abençoar. Talvez você pode estar agora chorando, desesperado, sem esperança, sem alegria. E Deus está olhando hoje nos teus olhos dessa manhã de domingo maravilhosa, dizendo para você: eu juro que eu vou te abençoar. Para de olhar para o agora, para o que está acontecendo. Eu vou derramar bênção sobre a sua vida. Quem está aqui comigo diz amém. 4. Farei teu nome grande.
2 pessoas receberam. Farei seu nome grande. Eu sei que tem muita gente que tem preconceito de ser negócio de ser grande. Eu era um deles. Mas eu aprendi, Dan, que quando Deus quer fazer algo grande, isso não é o problema. O problema é quando o pequeno quer ser grande. O problema não está em ser exaltado. O problema está em se exaltar. Deus não tem problema porque Ele diz que no tempo certo Ele vai nos exaltar. E se coloque debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo certo eu vos exalte. Deus não tem problema com exaltação desde que Ele te exalte. Deus não tem problema de fazer o teu nome grande desde que Ele te faça grande. Deus não tem problema de você ser famoso desde que Ele te faça famoso. O problema é quando eu faço de tudo para ser grande. É quando eu faço de tudo para poder ter nome. É quando eu faço de tudo para ser relevante. É quando eu comprometo meus princípios. É quando eu abro mão da palavra que Deus me deu. É quando eu prefiro viver por conveniência do que por propósito. É nesse lugar que Deus tem um problema. Mas o que Deus está falando para Abraão é: se você continuar do jeito que eu estou mandando você continuar, eu farei você grande. As nações te conhecerão, o mundo te conhecerá, as famílias saberão quem foi você, Abraão. Mas você precisa continuar e não se importe. Quanto maior você se torna, maior virá a enfrentamento contra você. Quanto mais relevante você se torna, maior virão as palavras contra você. E você precisa ficar tranquilo, porque crescer incomoda. Crescer do jeito certo traz conversa fiada sim. Então falarão, mas tentarão, mas nada vai acontecer, porque você já é grande por aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Então fica tranquilo, deixa que diga, que pense, que fale, deixa para lá, desce trem para lá. Entende uma coisa? Deus está te levantando para te fazer grande, porque Ele decidiu: vou fazer você grande, ponto final. Quem é grande aqui, diga glória a Deus. Sonhos grandes, projetos grandes, empresas grandes, multinacionais. O que Deus vai fazer é grande, não vai ser pequeno. Vai romper o Rio de Janeiro, vai romper os bairros do Rio de Janeiro, vai romper o estado, vai romper nações. O que Deus vai fazer é grande. Eu queria só 2 para dizerem glória a Deus. 5. Abençoarei quem te abençoarem. As pessoas que estarão com você serão abençoadas. As pessoas que tocarão em você serão abençoadas. Você não vai ser só abençoado. Ambientes aonde você chegar, pessoas serão abençoadas, porque você é abençoado. Aonde você botar a planta dos seus pés, a bênção vai chegar. Naquela empresa, na tua faculdade, na tua casa, no teu trabalho, seja lá onde você pisar, você pisou, a bênção do Senhor está determinada. A tua entrada será abençoada, a tua saída vai ser abençoada. Você vai para a direita, tem bênção. Você vai para a esquerda, vai ter bênção para tudo que é lado. As pessoas começarão a serem abençoadas pelos teus movimentos, pelas tuas falas, pelas tuas atitudes, porque você não é só abençoado, você é uma fonte de bênção. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim: você é uma bênção, meu irmão. Esses dias a gente estava essa semana, eu e a Rai e as crianças, família, foi todo mundo ali para o Uptown. É Uptown aquele que tem um monte de coisa de lojinha lá, não é Uptown? É lá mesmo. Se não foi, é parecido. E aí estamos lá, na filinha dos churros. Tinha ali umas 3 pessoas, a Rai falou assim: vamos. Falei: amor, vamos logo que o cara falou que está acabando, vou ficar aqui na fila. A gente parou na fila. Quando eu olhei para trás, a fila começou a ir até lá no fundo. Eu falei assim: que isso? Aí a Rai falou assim comigo: todo lugar que a gente chega, a bênção chega junto. Aí eu falei assim: forte. Então vamos embora. A gente foi comprar açaí para as crianças. Tinha ninguém na fila. Na hora que a gente parou, que eu olhei para trás, eu falei: gente, por que no Rasa não funcionou esse entrega? É porque lá foi tratamento de Deus com a gente, só pode, aleluia. Mas por quê? Nós somos abençoados. Aonde eu vou, a bênção se estabelece. Aonde eu piso, Deus está decretando bênção. Aonde eu for, pastor, e se eu for no inferno? Você é tão abençoado que o inferno vai ter que respeitar você quando você chegar.
Mas os lugares que eu convivo, não importa os lugares onde você convive, desde que você pise lá entendendo, a bênção chegou aqui, os demônios vão ter que sair correndo, porque eu cheguei, e a bênção do Senhor chegou comigo. Quem está me abençoando vai ser abençoado, irmão. Quem está liberando semente sobre você vai prosperar. Quem está abençoando você de alguma forma, quem está te ajudando pode preparar, vai ser bênção para tudo que é lado, porque nós somos uma fonte de bênção. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. 6. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Nós não podemos negligenciar que existem pessoas que te amaldiçoam porque não querem te ver felizes. Existem pessoas que não querem te ver romper. A alegria delas é saber que você não deu certo. Aí você fala assim, mas pastor, isso é possível? É, mas Deus está dizendo, quem cuida dela sou. Porque na mesma proporção que quem te abençoa é abençoado, quem mexer com você está mexendo comigo. Mas eu tenho uma palavra para você. Quem quer receber diz amém. A minha Bíblia diz que nenhuma praga chega na minha tenda, e que nenhum mal vai me alcançar. E nós já lemos, toda maldição foi quebrada. Não existe nada que o inferno possa fazer contra você que vá prosperar. Nenhum mal vai te ameaçar. Nada vai atingir a tua vida. Você é blindado, você é protegido, você é guardado, porque você é abençoado. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Na verdade, como teu pastor, eu diria hoje, que ninguém seja louco de mexer com você, porque mexer com você é mexer com o céu inteiro, mexer com você é mexer com o próprio Deus. Eu tenho pena de quem mexe com você, de quem fala de você, de quem tenta fazer alguma coisa com você, de quem tenta te passar para trás, de quem tenta te dar uma rasteira. Eu tenho pena de quem tenta fazer alguma coisa com você, sabe por quê? Vou te falar uma coisa, quem mexer com você está mexendo com o ninho, está mexendo com a casa de marimbondo, porque o céu vai se levantar. E como Deus olhou para Saulo e disse, porque você está mexendo com a minha igreja, o que você está mexendo comigo? Pessoas receberão visita de Deus dizendo, para de mexer com ele, para de mexer com ela, ele é minha, ele é meu, ninguém vai impedir o que eu tenho para fazer na vida deles. Deus está dizendo, você está protegido. Quem crê nisso, levanta a mão, dá um brado de vitória aí, dá um grito de glória a Deus. Você é protegido. Você pode ficar de pé no seu lugar, você pode ficar no pé do seu lugar, você pode glorificar o nome do Senhor, erguer as suas mãos e dizer, eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou abençoado, eu sou protegido, eu sou guardado, eu sou abençoado, eu sou abençoado. Aleluia. E por último, a última bênção, eu prometo que eu termino agora. Deus olha para Abraão e fala, da tua semente eu vou abençoar a terra inteira. Espera aí, semente? Eu estou falando de um cara de 75 anos, que Deus está dizendo, tudo vai acontecer através de uma semente. Eu vou te dar um filho. Quando Abraão recebe a promessa, ele tem 75 anos. Sabe quando a promessa se cumpre? Quando ele tinha 100. O cara já era velho, irmão. O irmãozinho já tinha passado da hora. E a coisa que já era ruim ficou pior, porque eu estou falando de um homem de 75 anos que esperou mais 25 para uma promessa acontecer. E tem gente aqui dizendo que está tarde, que Deus está demorando, que Deus não vai fazer. Tem gente aqui pensando em desistir. Imagina Abraão olhando para Sara. Por isso que ele riu. Ele falou, Deus é maluco. Não tem mais como. Como que vai acontecer? E é tanta loucura. Meu Deus. É tanta loucura que a impressão que Abraão teve é, agora
lascou tudo, não tem mais o que fazer. Eu tenho 75 anos, Sara tem 65 anos. Ela não pode ter filhos porque ela é estéril, eu já estou velho. Agora como que nós vamos viver o novo? Como que nós vamos viver isso? Como agora isso aqui vai se tornar uma verdade? E aí é quando Deus entra. E primeiro eu quero dizer para você, nunca diga que é tarde. Para Deus, quem estava domingo passado aqui sabe, as coisas sempre vão acontecer no tempo certo. Segundo, nunca pense que Deus não é capaz de fazer o que Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Parecia impossível, mas para Deus não há nada impossível. É uma semente. Parece que não vai acontecer, mas Deus está olhando para Abraão e dizendo: confia, se fortalece aí dando glória, se fortalece na caminhada, porque o que eu vou te entregar vai ser tão grande, que as nações serão tocadas por essa semente. A semente da impossibilidade vai se transformar na semente onde eu farei algo novo na sua vida. Porque o que Deus está dizendo é: eu vou fazer algo novo através de você. Eu vou fazer algo extraordinário através de você. Todo mundo, ou até mesmo você, pode dizer: é impossível, não tem como acontecer. Mas Deus está dizendo: é impossível para você, mas eu estou entrando nessa história. E agora que eu estou colocando novo nas suas mãos, pastor, o que pode ser algo novo? Algo novo pode ser muita coisa, pode ser uma clínica, algo novo pode ser uma grande empresa, um sonho que Deus tem te dado, as palavras que Deus tem te dado. O que é o novo? Eu sei que é impossível, eu sei que no cenário atual é impossível, mas quem te chamou para essa jogada é o Deus do impossível, e Ele pode fazer o que for preciso. O que você tem que entender é: não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, é porque Deus decidiu te abençoar para esse tempo. Então levante suas mãos que eu quero profetizar sobre a tua vida. Você viverá algo novo da parte do Senhor. Deus vai te dar algo que vai tocar gerações. Deus vai te dar algo que os seus filhos serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados. Deus vai te dar um legado extraordinário. A terra vai reconhecer a tua autoridade, as pessoas vão reconhecer aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Do impossível vai brotar algo grande, do impossível vai brotar algo extraordinário, do impossível vai brotar algo sobrenatural. E nessa manhã Deus me mandou vir aqui para liberar essa palavra para a tua vida. Você é abençoado, então se prepara para crescer, se prepara para romper, se prepara para ir aonde você nunca foi, se prepare para pisar em lugares que você nunca pisou, se prepare para receber convites de pessoas que nem te conhecem, se prepare porque teu nome vai ser soprado, as nações conhecerão teu nome, a Europa conhecerá o teu nome, as Américas conhecerão o seu nome, a Ásia vai conhecer o teu nome, todos conhecerão, porque Deus vai começar a te soprar, Deus vai começar a te fazer grande. Eu não sei o que Deus tem que fazer na sua vida, mas não coloque limites aonde Deus não coloca limites. Não seja um limitador daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você é abençoado, se vista do teu futuro, se vista do teu destino, se movimenta como alguém que é grande, age como alguém que é correto, age como alguém que tem uma promessa, age como alguém que tem uma palavra. Vai, Deus é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Você é abençoado, você é abençoado. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: estou derrubando palavras malditas, estou derrubando palavras que te colocaram no chão, estou desfazendo agora palavras que anularam a tua fé, que anularam o teu vigor, que anularam a tua força, que anularam o teu entendimento, mas eu estou renovando por uma palavra. Você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado. Vai crescer sim, vai ser relevante sim, vai ser grande sim, as pessoas serão abençoadas sim.
Quem te amaldiçoar será amaldiçoado também. Mas Deus está te guardando, você está protegido. Você vai romper, você vai. Você vai chegar lá. Nada, nem ninguém vai te impedir, porque o teu Deus, o meu Deus, está nessa questão. E Ele manda te dizer: não desista, não retroceda. Você é abençoado. Se você crê, dá um brado de vitória a Ele. Aleluia.